Tutorial de uso do aplicativo de dimensionamento e simulação módulo filtração. O ADSF tem como intuito auxiliar o aluno a dimensionar equipamentos da indústria química. Após iniciar o aplicativo, o usuário deverá selecionar o tipo de perfil, no caso estudante, e qual equipamento será dimensionado. Para o exemplo, iremos dimensionar o filtro pressa. O ADSF trabalha com o conceito de modularização, onde os componentes do teste de laboratório são informados e registrados separadamente para processamento. Ao clicar no botão Adicionar fluido, o formulário de cadastro do componente será aberto e o usuário poderá informar os atributos descrição, volume, massa de líquido, viscosidade e temperatura. Caso tenha em mãos a densidade do líquido, poderá marcar a opção densidade já calculada ou densidade conhecida, liberando assim o campo de densidade para cadastro. Importante também definir as unidades métricas e volumétricas de cada atributo, clicando em Converter. As unidades informadas deverão estar de acordo com o GSI. O módulo de conversão auxilia o usuário a obter o resultado de conversão entre unidades métricas volumétricas, como por exemplo converter temperatura de Celsius para Fahrenheit, metro em centímetros, entre outros. Após clicar em Converter na tela do módulo de conversão, o usuário terá a informação do valor convertido já na unidade correta em notação científica ao lado direito do respectivo atributo. Para convencionar os cálculos do aplicativo foram adotadas as seguintes unidades padrões para componente líquido. Se algum atributo for informado diferente do especificado, será emitido um alerta para correção assim que o usuário clicar em salvar. Caso esteja tudo correto, ao clicar em salvar, as informações registradas aparecerão no card respectivo do líquido. Para cadastrar a porção particulada, o usuário deverá clicar em adicionar partículas e preencher o formulário apresentado, seguindo os mesmos passos do formulário anterior. Deverá informar os atributos descrição, concentração inicial de partículas e volume de partículas. Caso possua a densidade de partículas no líquido, marcar a opção densidade já calculada ou densidade conhecida e informar o valor do respectivo atributo. Após preencher o formulário, o usuário deverá conferir as unidades métricas e volumétricas para que estejam de acordo com a convenção de cálculos adotada pelo aplicativo, conforme a tabela a seguir. Após confirmar todas as informações e clicar em salvar, os dados aparecerão na tela no card de sólidos. Continuando o cadastro, o usuário deverá informar os aspectos do equipamento de bancada que executará a filtração, clicando no botão Adicionar filtro do teste de bancada. Deverá preencher o formulário com as informações sobre quantidade de quadros do filtro de bancada, comprimento e largura do meio filtrante, além da espessura do quadro e a pressão de alimentação da bomba do laboratório. Caso o usuário possua a área total do meio filtrante, poderá informar no respectivo campo após marcar a opção área já calculada ou área conhecida. Após o preenchimento do formulário, o usuário deverá verificar se as unidades dos atributos estão de acordo com a tabela de unidades padrões do aplicativo, para facilitar o cálculo e o prosseguimento do processo. Após salvar o formulário, os dados serão apresentados no respectivo card, filtro do teste de bancada. Após a execução do teste de filtração em escala laboratorial, o usuário terá em mãos uma planilha com os valores de volume filtrado em cada tempo de filtração. Esses valores deverão ser cadastrados no formulário de amostras clicando no botão Adicionar amostras obtidas no teste de bancada. O usuário deverá informar nesse formulário a quantidade de amostras obtidas, gerando os campos de registro dos dados de volume e tempo de filtração.
Esses dados são importantes para a elaboração do gráfico de T sobre V das amostras laboratoriais, que servirá como auxílio visual para que o usuário determine o instante correto ou mais aproximado possível do tempo do quadro cheio, do volume em que o quadro ficou totalmente cheio, reduzindo-se assim a sua eficiência de filtração. Assim como nos formulários anteriores, o usuário deverá informar os atributos ou converter os valores para aqueles que seja necessário, clicando no botão Converter unidades ao final, após a última amostra. Os valores das unidades padrões para o processamento do ADS se encontram na tabela a seguir. Após salvar o formulário, os dados das amostras serão disponibilizados no card animado na parte inferior da página. Finalizada a etapa de cadastro dos componentes do teste de laboratório das amostras coletadas, chegou o instante de análise. O gráfico da próxima tela auxilia que o usuário determine o instante em que o quadro de filtração se encheu completamente, ou seja, o comportamento do gráfico tende ao infinito, fugindo de um comportamento de reta. Para auxiliar a análise, o usuário terá à sua disposição a ferramenta de zoom, podendo aumentar uma determinada área do gráfico. Caso não concorde com a análise algorítmica do aplicativo, poderá alterar a regressão linear indicando os pontos que serão considerados no cálculo. O coeficiente de determinação R² mostrará ao usuário quão próximos os dados estão da linha de regressão ajustada. O formulário abaixo do gráfico apresenta dados já preenchidos para o volume do filtrado em centímetros cúbicos e o instante em que esse volume foi obtido, tempo do quadro cheio em segundos. Uma razão de umidade, que é a massa seca da torta pela massa molhada, deverá ser preenchida pelo usuário. O usuário poderá alterar o valor dos atributos da forma como preferir, lembrando que o sistema trabalha com casas decimais por ponto ou vírgula. Na tela seguinte, o usuário deverá ajustar as unidades de alguns atributos, como a massa seca de torta, o volume da torta, o volume do filtrado e o tempo para o quadro cheio, de acordo com a tabela apresentada a seguir. Todos esses atributos são obtidos a partir da análise gráfica da tela anterior. Novamente, o usuário deverá fazer uso do botão Converter. O módulo de conversão auxiliará a determinar as unidades métricas e volumétricas dos atributos apresentados em tela. Caso o usuário tente passar para a tela seguinte sem determinar os valores de acordo com as unidades padrões, um alerta é mostrado indicando qual atributo precisa ser convertido. Na base da tela é apresentado o valor do Scale Up, que é determinado pela razão do volume do filtrado pelo volume da torta. Essa razão auxilia no dimensionamento do equipamento em escala laboratorial para o equipamento industrial. Agora entramos na última etapa do dimensionamento. Para isso, deverão ser informados a produção requerida e o tempo de desmantelamento do conjunto. Caso não seja informado, será considerado que o tempo de desmantelamento é metade do tempo do ciclo, pois queremos que o filtro trabalhe sempre o dobro do período de sua manutenção. Para testes, foi considerado o catálogo 59 da T. Shriver & Company, proposto por Massarani. Após clicar em calcular, será aberta a tabela para análise da área de filtração de acordo com as espessuras comerciais de quadros. Ficarão marcados em azul os quadros que comportem a produção requerida informada anteriormente. O usuário deverá informar no campo abaixo da tabela qual a área escolhida de filtração, lembrando que uma área menor terá um volume mais próximo do requerido e o custo poderá ser igualmente menor. Logo após preencher o campo, uma nova tabela aparecerá, com as dimensões nominais de cada quadro de acordo com a área de filtração escolhida pelo usuário. Novamente em azul estão as linhas que se adequam ao requerido. O usuário deverá informar qual dimensão nominal será utilizada em seu projeto.
Após informar a dimensão nominal, uma nova tabela será apresentada com a área filtrante de quadros em metal e madeira, marcando em azul a escolha do usuário. Logo abaixo está um resumo do dimensionamento com a quantidade de quadros e placas de cada característica que são necessários para o equipamento industrial. O usuário poderá obter um relatório do processamento clicando no botão PDF. O ADSF foi desenvolvido como uma ferramenta de auxílio intuitivo e simplificada para o dimensionamento de equipamentos de filtração da indústria química. Para consultar tutoriais dentro da aplicação, o usuário sempre poderá clicar nos ícones de informação disponibilizados em cada módulo do processamento. Muito obrigado.